Fala pessoal, beleza? Bom, então nós vamos dar continuidade aqui, né, ao tema do estudo de circuitos. Vou trabalhar com vocês com circuito em série, nossa primeira análise de circuito em série. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês de algumas coisas, tá? Essa aula, os desenhos dela são meio difíceis de fazer, então o circuito vai ficar bem feio, né? Mas o que importa é a intenção. Então já de cara, vou imaginar que eu vou desenhar um circuito em série, e aí eu vou ter dois dispositivos, né? Aqui eu vou desenhar um resistorzinho aqui, descendo aqui outro resistorzinho aqui. Ok, vamos desenhar só dois para ficar bem simples, tá? Bom, aqui eu tenho a bateria, né? Aqui eu sei que eu tenho uma diferença de potencial positivo, aqui é negativo. Aqui eu sei que eu tenho um resistor que eu vou chamar de R1. Aqui eu tenho um resistor que eu vou chamar de R2. Perfeito? Para ficar bem fácil o cálculo, vamos supor que isso aqui seja 2 ohms de resistência. Aqui seja 4 ohms de resistência. E vamos supor que essa bateria tem uma tensão de, sei lá, 6 volts para ficar fácil, tá? Tudo bem? A gente já sabe que a gente na física trabalha com a corrente convencional, que ela sempre sai do polo positivo indo para o negativo, então a sequência da corrente, vou botar aqui, beleza? Aqui vai ser a minha corrente I. Tudo bem? E aí a pergunta que não quer calar é, ok, como que eu faço para identificar se esse circuito aqui é um circuito em série? Bom, eu tenho uma dica para vocês, e eu acho fácil, eu acho interessante você fazer esse ponto, que é o seguinte. Vamos supor que esse ponto negativo aqui, né, essa parte negativa eu chamo de ponto B, e essa ponto positivo eu chamo de ponto A. Então repara que esse ponto A aqui, ó, você concorda comigo que esse ponto aqui também é A? Agora olha para esse ponto B. Se esse ponto B for andando aqui, ó, andando, você concorda comigo que aqui também vai ser um ponto B? E aqui a gente tem um problema, porque o ponto B ele não consegue pular esse resistor, nem o ponto A consegue pular esse resistor. Então eu posso chamar aqui de um ponto C. Ou seja, o resistor R1, isso eu vou até anotar aqui, ó. O resistor R1 está submetido a uma tensão VAC, que são as do ponto A e do ponto C. O resistor R2 vai estar submetido a uma tensão que eu vou chamar de VCB. Perfeito? Ou seja, as diferenças de potenciais aqui são diferentes. Pode ser que elas tenham o mesmo valor, mas os pontos são diferentes. Tudo bem? Isso aqui é uma característica do circuito em série. Então eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que essa parte que eu estou contornando aqui, ó, o resistor R1 e o resistor R2 são resistores que estão em série. Ok? Perfeito? Bom, e como que a gente sabe disso? Se eu já acabei de falar para vocês que R1 e R2 estão submetidos a uma tensão, né, uma diferença de potencial diferentes, né, VAC e VCB, e eu sei que a da bateria é um valor 6, eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, o seguinte, falando isso num linguajar matemático. VAB, quem que é VAB? É a da bateria. Tem que ser a soma de VAC mais VCB. Isso aqui é básico, tá? É a base do circuito em série. Na aula passada eu havia falado para vocês que existem duas equações muito importantes que você tem que decorar. E a primeira delas é o famoso você ri. V é igual a R vezes I. Se eu espelhar nessa equação aqui, que ela é muito importante, o que você tem que perceber? VAB tem que ser igual VAC, mas V é R vezes I, então vai ser VAC, na verdade, nada mais é do que
R1, né? Vai ser o R1 vezes a corrente I que passa no resistor 1, mais VCB, que vai ser R2 vezes a corrente que passa no resistor 2. Se você voltar para o desenho, beleza? Se você voltar para esse desenho aqui, você percebeu que essa corrente em laranja, esse I, é a mesma corrente, ou seja, ela está passando obrigatoriamente em R1 e R2. O que significa que I1 e I2 são valores iguais. E se eu ainda aumentar a minha análise, VAC vai ser o quê? Vai ser uma resistência equivalente total do circuito vezes a corrente I que passa no circuito inteiro, né? Vamos colocar aqui RT, né? E o IT, o T de total, R1 mais R2. Ó, R1 e R2 não, R1 e 1 mais R2 vezes I2. Só que repara, a corrente que saiu da minha bateria, né, em laranja aqui, essa corrente que eu chamei de I, ela é a mesma o tempo todo, ela passa por todos esses resistores, por todos os componentes aqui e retorna aqui para a bateria. Então, qual é a corrente que passa por R1? I. Qual a corrente que passa por R2? I. E qual que é a corrente que sai da bateria? I. Então, esse I total é a mesma corrente que passa aqui, que é a mesma corrente que passa aqui, é o mesmo número. O que significa que eu posso reescrever essa equação aqui de um jeito mais geral, escrevendo o quê? RT, nesse caso aqui pra gente, vai ser o R1 mais R2. O que está escrito aqui de forma matemática? A resistência total do circuito é igual à soma das resistências do circuito ali, que é a soma da resistência R1 mais a soma da resistência R2, ou seja, é só pegar a soma aqui. E se tivesse 3? Seria R1 mais R2 mais um R3. E se tivesse o 4? Claro que se eles estiverem em séries é só você somar. Isso daqui vai chegar para a gente, né? Eu posso escrever isso daqui de uma forma mais interessante. A resistência total de um circuito em série vai ser R1 mais R2 mais R3 mais, vai somando aqui, né? Rn. Beleza? Onde N é o número de resistores, óbvio que tem. Se tem 100 resistores, vai fazer isso aqui para 100. Deixa eu tentar fazer esse circular aqui mais bonitinho. Não dando, né? Não deu de novo. Mais uma aqui. Ah, agora deu. Beleza? Então essa daqui é a minha equação de R, né? É a resistência total para um circuito óbvio, né? Que a gente está estudando, para o circuito série. É só somar as resistências. Perfeito? Então, aqui uma pergunta super difícil, né? Vamos colocar aqui como se ela fosse a pergunta 1. Qual que é a resistência total do circuito? Né? Qual que é a resistência total desse exemplo que eu acabei de desenhar ali? Poxa, a resistência total vai ser R1 mais R2. R1 eu chamei de 2, né? R2 foi 4, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso. Então, R2 mais 2 mais 4, 6 ohms. Essa é a resistência. E aqui que está o pulo do gato. Por quê? Eu fiz esse desenho e não foi à toa. Quando eu faço isso, quando eu falo que essa resistência total vale 4, vale 6, né? Quando eu falo que essa resistência total vale 6, o que eu estou fazendo é isso daqui, ó. Eu estou redesenhando o circuito, ó, vou redesenhar ele aqui de novo.
Só que ao invés de colocar dois resistores, eu vou colocar um único resistor, um único resistorzinho. Eu vou chamar esse resistor agora de RT, e o valor dele, adivinha quanto que vai ser? 6. E aqui eu tenho 6 volts, e aqui eu tenho a mesma corrente I. Por que que eu faço esse desenho? Porque é muito comum em exercícios a gente ter que ir redesenhando até chegar nesse valor para depois ir voltando. Calma que a gente vai chegar lá no futuro. Perfeito? Então a gente tem esse camarada aqui. É como se eu trocasse aqueles dois resistores por um único resistor, só que a resistência agora ela tem que valer quanto? 6 ohms. E você vai redesenhar esse resistor, esse circuito com esse resistor único. Isso é importantíssimo. E qual que é a segunda pergunta que nós vamos responder aqui neste caso desse exercício? A segunda pergunta que nós vamos responder é qual o valor da corrente? Perfeito? Qual o valor da corrente que circula? E aí, você vai lá, lembra da equação mais importante que nós temos, vou desenhar ela aqui de vermelho, que é o famoso você ri. Tudo bem? A tensão aqui, eu estou usando a tensão total, que é 6. A resistência aqui, eu estou colocando a resistência total aqui, que é 6, vezes a corrente I. Então, a corrente I eu vou calcular como se fosse, né, vai dar o valor de 1 ampere. Mas é claro, que corrente que é essa? Essa é a corrente I total. Essa daqui vai ser a corrente total. Por que que é a corrente total? Óbvio, eu estou pegando a tensão da fonte, isso daqui é a tensão da fonte, e esse R aqui é o R total, que foi a soma de R1 mais R2. Então, por óbvio, se eu estou pegando tudo que é total, eu estou calculando quem? O I total. Tá joia? Ok? Para ficar mais claro ainda, eu vou redesenhar o primeiro desenho que está aqui, só que agora aqui embaixo, para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou voltar, voltei no mesmo desenho, ó, no mesmo desenho. Um resistor aqui, outro resistor aqui. Eu sei que essa tensão na bateria é 6 volts. Eu sei que esse R1 vale 2 ohms. Eu sei que esse R2 aqui vale 4 ohms. Mas qual que é a informação privilegiada agora que eu tenho? Eu sei quanto que vale a corrente total I. I agora vale 1 ampere. Eu calculei isso daqui. Como que eu calculei? Fazendo aqueles passos. E agora eu vou fazer uma série de perguntas aqui. Primeira pergunta, agora nós vamos separar as coisas. Sobre o R1, eu estou olhando só para R1. Ok? Qual que é a tensão? Pergunta. Primeira pergunta, né? Qual a tensão em R1? Qual que é essa tensão em R1? Aí você vai lá, usa a fórmula V é igual a R vezes I. A tensão que eu quero achar no resistor 1 é igual à resistência no resistor 1 vezes a corrente que passa por 1. V1 é igual, qual que é a resistência em 1? 2. Qual que é a corrente que passa aqui em 1? 1. Mas, professor, você tinha falado que esse 1 era a corrente total. Óbvio, porque a corrente total, nesse caso, no circuito em série, ela passa todo o circuito. Tudo bem? Essa mesma corrente ela vai passar, né, ela vai atravessar R1 e R2. Então é por isso que eu usei 1 aqui. Então adivinha quanto que foi a tensão? 2. Pergunta super difícil de prova, só para complicar um pouquinho, né? O cara vira e fala assim: coloquei um voltímetro aqui.
Qual que é a leitura do voltímetro? O voltímetro lê o quê? A tensão no componente. Se o voltímetro lê a tensão no componente, a tensão aqui que ele leu vai ser 2 volts. Ok? Posso fazer o mesmo raciocínio agora, só que agora para R2. Qual a tensão que passa em R2? A tensão que passa em R2 vai ser, anotei lá, V que passa em 2, tem que ser a resistência que o 2 tem vezes a corrente que passa em 2. Tensão em 2 é o que eu quero saber. Resistência do 2 é 4, vezes a corrente que passa aqui, que é 1. Então, tensão é 4 volts. Acho que aqui, deixa eu ver se eu esqueci de colocar a unidade. Deixa eu ver aqui. Esqueci de colocar, muito feio da minha parte. Aqui é 2 volts. Perfeito? Aqui tem uma informação muito importante para o circuito em série. Para o circuito em série, o componente que possui maior R, que é a resistência, vírgula, estará submetido a maior diferença, vamos colocar diferença de potencial, maior diferença de potencial, ou seja, submetida a maior voltagem. O R1 vai estar submetido a uma voltagem de quanto? 2 volts. O R2 vai estar submetido a uma voltagem de quanto? 4 volts. Eu me recuso a receber dúvidas do tipo, entendi, sempre quando tiver 2, então é 2 volts, se tiver 4 é 4 volts. Não, pelo amor de Deus, isso só aconteceu porque a minha corrente total, porque a corrente total calculada foi igual a quanto? 1 ampere. Então, 1 vezes 2 dá 2, perfeito? Se a corrente fosse, por exemplo, 0,5 ampere, 2 vezes 0,5 daria 1, 4 vezes 0,5 daria 2. Então, isso aqui só aconteceu, esses números serem iguais, porque a corrente foi 1. Perfeito? Tranquilo? Então, eu me recuso a responder esse tipo de pergunta. Beleza? Então, isso daqui, ó, que eu acabei de escrever em verde, o componente que possui maior resistência estará submetido a maior diferença de potencial, é muito importante você saber. E falta só mais uma coisa para completarmos a nossa pergunta. E qual é a potência? Qual a potência em R1? Potência, vou colocar aqui de roxo, potência é P igual a V vezes I. Então, potência vai ser, em 1, no caso, vai ser a potência em 1, V em 1, vezes o I que passa em 1. Quanto que é a tensão em 1? A gente já calculou que vale 2. Vezes o I1, 1. Então, a potência aqui é 2 watts. Qual que é a potência em R... Qual que é a potência em R2? Potência em R2, potência é V vezes I. Potência em R2 vai ser potência V2, vai ser o V que o 2 tem vezes a corrente que passa pelo 2. O V aqui a gente já calculou que é 4 e a corrente é 1, então é 4 watts. Se a potência aqui é 4 watts, é por óbvio
que a gente já enxergou algumas coisas aqui, algumas relações aqui, que a gente pode escrever dessa forma. A corrente que passa em 1 e a corrente que passa em 2, elas são o quê? Iguais. A resistência em 1 e a resistência em 2, a resistência 2 é maior. Isso foi dado no enunciado. A tensão em 1, a tensão em 2, a tensão em 2 foi maior. A potência em 1 e a potência em 2, a potência em 2 foi maior. Suponha que isso daqui seja uma lâmpada, tá? Imagina que a questão te deu que eram 2 lâmpadas. Tudo bem? Então, a questão, né, o enunciado, vai te perguntar: quem brilha mais? A lâmpada 1 ou a lâmpada 2? Resposta: qual brilha mais? A lâmpada 2. Isso tudo não custa lembrar, isso aqui só vale para o circuito em série, e é o circuito puro, ele não tem nenhuma parte em paralelo. Isso aqui é só para o circuito em série. A tensão vai ser maior onde a resistência for maior, e por óbvio a potência vai ser maior também, porque a corrente é igual para todo mundo, e potência é tensão vezes corrente. Se fosse uma lâmpada, qual lâmpada brilharia mais? Seria, no caso, a lâmpada 2. A partir deste exercício, desse primeiro aqui, ó, vou até voltar lá para vocês, desse exemplo simples, com 2 resistores, a gente calculou tudo que podem pedir. Expliquei para vocês por que a resistência total é a soma das resistências. Calculamos a corrente total, calculamos a resistência total, calculamos a diferença de potencial em cada um dos componentes, calculamos a potência em cada um dos componentes. Isso é extremamente importante. Você vê que tem muita informação aqui para um circuito simples, tá? Um desafio que você pode fazer se você estiver estudando aí, ó, um desafio que eu vou deixar para você é você imaginar um circuito aqui, e aí você vai colocar um resistor, 2 resistores e agora 3 resistores. Perfeito? Vou chamar aqui de R1, R2 e aqui R3. Para ficar bem difícil, vamos lá. Vamos imaginar que o R1 seja 1 ohm, R2, 2 ohms, R3, 3 ohms. Perfeito? E vamos imaginar que a tensão aqui seja de 12 volts. Perfeito? O que você vai calcular? Você vai reescrever, vai calculando primeiro a resistência. Eu quero que você calcule a resistência total do circuito. Quero que você calcule a corrente total do circuito. Depois eu quero que você calcule, né, qual que é a tensão em 1. Qual que é a tensão em 1? Repara que onde tem T é total. Eu quero que você calcule também a tensão em 2. Eu quero que você calcule a tensão em 3. Depois eu quero que você calcule a potência em 1. Qual que é a potência em 2? E qual que é a potência em 3. Perfeito? Ou seja, fazer exatamente tudo o que eu fiz agora para 3 resistores. Isso é muito importante para você treinar, tá? Questão de circuito cai em todos os lugares. Cai em Enem, cai em concurso, cai aonde tiver prova de física, costuma ter uma questãozinha de circuito lá. Beleza? Ok? Então eu vou deixar esse desafio aí para vocês. Numa aula em sequência, né, numa aula especial, eu posso resolver isso daqui. Beleza? Agradeço aí a paciência, né, até então, por você ter assistido aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Então, próxima aula, circuito em paralelo. Te aguardo lá.